A importância da indústria na região amazônica, os desafios logísticos e de infraestrutura, a necessidade de manter incentivos fiscais para a competitividade, a visão do futuro do setor na região e a crucial importância da conectividade da internet de qualidade para o progresso econômico são os temas centrais da entrevista com José Jorge Júnior, presidente da Eletros, Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. No Conversa Política de hoje, o representante de fabricantes de eletroeletrônicos do Brasil fala um pouco da missão de promover o crescimento e o desenvolvimento do setor com foco em inovação, competitividade e sustentabilidade. Dessa questão do eletroeletrônico e eletrodoméstico, né? Existe uma diferença do tratamento disso hoje em dia? Álvaro, tudo é eletroeletrônico. Só que é importante a gente fazer essa distinção, porque hoje existe o eletroeletrônico que é muito considerado bem de informática, o tablet, o computador, aquele que tem semicondutor em grande escala, com alta tecnologia, altíssima tecnologia. E nós temos o eletrodoméstico, que também tem alta tecnologia, mas ele ainda não está 100% com apelo tecnológico. Então, tudo é eletroeletrônico. Porque acabou que a eletrônica entrou, né? Isso. Hoje você tem geladeiras super inteligentes. Você tem geladeira que tem um sensor ali dentro que ela emite uma luz que faz com que as verduras, frutas dentro da geladeira durem muito mais. Nós temos um refrigerador que ele consegue medir a temperatura externa e a interna e ele consegue identificar qual é o teu momento de abrir e fechar a geladeira mais intensa durante o dia, e ele faz a regulação de potência do compressor. Então, a partir de agora, deu meio-dia até as 3 horas da tarde, essa geladeira aqui, habitualmente, ela não vai ser aberta. Então, você dá uma diminuída na potência para poder manter aquilo dali. Nós temos lavadoras de roupa que você coloca a roupa e ela fica ali, dá aquelas primeiras voltas antes, que ela está identificando o peso. Algumas já conseguem identificar qual o tipo de tecido que está sendo colocado ali, para poder medir se vai ser 1 hora de lavagem, 40 minutos de lavagem, 1 hora e meia, 2 horas de lavagem. Então isso é inteligência, isso é eletrônica, isso é eletroeletrônico. Só que é o eletrodoméstico, né? E que nós não entregamos, a gente costuma dizer que as associadas elétricas, elas não entregam aparelhos. Nós entregamos bem-estar, nós entregamos conforto. Nós estamos nesse belo estúdio aqui, mesmo, extremamente climatizado. A gente está confortável, muito por conta do ar-condicionado que está aqui dentro. Então ninguém está entregando o aparelho, a gente está entregando isso daqui que a gente está vivendo, conforto, bem-estar. É isso que os nossos associados entregam. Bom, falando disso, vamos dizer assim, dessa lista de produtos, como é que ela se divide hoje no Brasil? Tá. Quem é responsável pelo quê? Eu sei que existe uma certa divisão ali, olha, eu produzo isso, tu produz aquilo, isso. Ou há uma concorrência entre estados quando se trata de alguns produtos? É muito curioso isso daí. Legal tua pergunta, porque o que acontece, Álvaro? Naturalmente, o nosso setor está no interior do país, com exceção de Manaus. O que eu estou querendo dizer? Por conta da Zona Franca de Manaus, do polo industrial, nós estamos na capital. Mas em São Paulo, as 9 empresas associadas nossas estão todas no interior. Eu acabei de chegar agora de Santa Catarina, onde eu visitei na região ali de Indaial, onde está a Miller, né, que é uma grande empresa de fogões e lavadoras de roupa. Nós temos no interior de Santa Catarina a Vank, a Miller. Nós temos no Paraná, em Pato Branco, a Atlas. Então, há no interior do Mato Grosso nós temos a Metal Frio, uma das maiores empresas de refrigeração comercial, né? Aqueles balcões frigoríficos, aquelas geladeiras que você vê em restaurantes. A gente conhece bem porque a gente... Pela marca. Né? São todos associados elétricos que estão no interior do país. E, naturalmente, isso daí foi se consolidando. Ao mesmo tempo que eu tenho 9 empresas em São Paulo, dentre elas fabricando refrigerador e bebedouro, eu tenho uma no Ceará, que é a Esmaltec, que é muito forte, fabricando fogão e refrigerador de entrada, como a gente fala, né? O primeiro preço. Então está muito distribuído e meio que foi natural isso daí, lógico. Alguns estados
focaram e deram incentivos para determinados produtos que fez com que atraísse esses produtos para lá. O Amazonas é um exemplo. O Amazonas é um exemplo. Hoje, o setor eletroeletrônico da Zona Franca de Manaus, ele, com a lei de informática, que foi criada em 91, dando condições, melhorando o ambiente de negócio para dentro e fora da Zona Franca, mas fez com que a gente tivesse aqui 100% da fabricação de ar-condicionado do Brasil é feito em Manaus, 100% dos televisores é feito em Manaus, 100% do micro-ondas no Brasil é feito em Manaus, 100% da lavadora de louça é feito em Manaus, e dos outros produtos aí, eu estou falando de computador, tablet, fone de ouvido inteligente, relógio inteligente, computadores, em torno de 40% é feito em Manaus, muito por conta deste ambiente de negócio, incentivo fiscal federal e incentivo fiscal estadual. Antes de voltar para essa parte do incentivo, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão da interiorização. Sim. Quando você fala dessa experiência de ver a indústria no resto do Brasil se interiorizando, ou seja, desenvolvendo de uma forma mais, vamos dizer assim, uniforme os estados, e aí a gente chega para a realidade do Amazonas, um estado capital praticamente, né? Tudo focado aqui, mesmo que o projeto de desenvolvimento da Zona Franca tenha sido pensado por um desenvolvimento mais horizontal. Como é que você enxerga os desafios e os motivos pelos quais a gente até hoje não conseguiu, por exemplo, levar fábricas, não digo para interiores muito distantes, mas para Tefé, Quari, Itacoatiara, Figueiredo, etc., principalmente aqui na região metropolitana? A indústria, ela se instala onde ela tem energia abundante, energia elétrica, onde ela tem infraestrutura de logística de transporte minimamente, e eu estou falando minimamente, não é uma BR-319 do jeito que ela está, né? Para poder entrar o insumo e sair o produto acabado, né? E ela precisa ter uma previsibilidade e segurança jurídica. Hoje, Manaus, no que diz respeito à segurança jurídica e previsibilidade das suas regras, ela está, apesar de todos os sustos que nós tomamos, mas o STF tem lá garantido historicamente, inclusive, isso. Mas a gente está assegurado. Isso o investidor ele olha de cara. Nós temos algumas dificuldades muito grandes em relação à logística de transporte, que é o que a gente está vivendo, inclusive com essa seca. A gente não pode estar dependente somente de um modal de logística, que é o fluvial. O aéreo é muito caro, nem todo produto ou insumo a gente tem viabilidade econômica de chegar no modal aéreo. E a gente precisa ter uma alternativa rodoviária que não vai substituir a fluvial, mas também não vai fazer com que a gente fique na dependência da fluvial. Então, isso daí é o que acontece. Infelizmente, o interior do Amazonas, ele não tem, se Manaus, que é uma cidade-estado, como você colocou, já tem suas dificuldades, você imagina o interior do estado. Então, infelizmente, nós não conseguimos espraiar esse desenvolvimento por dois motivos. Primeiro, por conta do que eu acabei de falar, e segundo, que a Zona Franca de Manaus, ela tem, a indústria do Amazonas, ela existe com essa força toda muito por conta dos incentivos. Sem esses incentivos federais e estaduais, esquece, não teríamos essas indústrias todas aqui. Eu estou longe do centro consumidor, eu tenho minha dificuldade logística, dos custos logísticos amazônicos, então o produto encareceria demais. Em contrapartida, com esses incentivos que eu tenho, eu consigo fazer com que eu me torne competitivo, mesmo com todos esses custos. Competitivo, inclusive, às vezes, frente ao produto importado, tá? E agora, como é que a gente soluciona isso? E aí é um ponto de atenção e que a gente deve olhar para frente. Pouca gente sabe, mas o incentivo fiscal que é concedido em Manaus é o mesmo concedido em Rio Preto da Eva. Idêntico, porque a Zona Franca de Manaus são 10 mil quilômetros quadrados de área de incentivo fiscal. Ou seja, pega praticamente a região metropolitana. Pega Manaus e Rio Preto. Ela não chega nem a Itacoatiara, nem a Presidente Figueiredo. Não chega. Você ter uma ideia, não. Todo o distrito o Rio Preto da Eva é área da Zona Franca de Manaus. Tanto que mais de 50%, 60% do território de Rio Preto da Eva tem ali a área federal. Aquelas questões as estradas vicinais F1, F2, aqui é Zona Franca 1, Zona Franca 2. E a gente não leva indústria para Rio Preto. Por que a gente não leva indústria para Rio Preto? Primeiro que está muito próximo de Manaus e eu tenho uma estrutura melhor em Manaus. Eu tenho agora a KM10 está sendo duplicada.
Então eu tenho uma limitação ali, mesmo estando a 1 hora de Manaus. Então a gente precisa enfrentar isso daí para poder espraiar esse desenvolvimento, senão não consegue. Eu acho que a grande visão de logística, essa sempre foi vamos dizer assim, uma linha mestra das reclamações aqui da região amazônica. Mas assim, você tem, com certeza, acompanha a questão política nacional e sabe que há um verdadeiro entrave republicano em relação ao desenvolvimento da logística na Amazônia, né? Entram questões ambientais, entram questões geopolíticas, etc. A verdade é a seguinte, se a gente pegar... Outro dia eu estava conversando com um economista, ele estava dizendo, Álvaro, a Zona Franca, quando o governo militar pensou, ele pensou no seguinte, vou criar aqui uma área para ocupar essa região, esse vazio, e aí eu evito qualquer tipo de invasão e tal, e para isso eu preciso gerar um mínimo de logística. Então eles pensaram para cima na BR-174, para baixo na 319 e para o lado a Transamazônica. Nenhuma das três hoje, ela, depois de 40 anos, a gente tem, 30 anos na verdade, a gente tem elas resolvidas e sequer possibilidade de resolver essas rodovias. E isso é muito ruim, porque a visão que o militar teve de ocupar essa região rica, próspera e ponto de soberania nacional. Nós temos na região amazônica a maior fronteira terrestre do país, totalmente vulnerável. Sim. Então imagine você a gente não ter uma cidade-estado hoje como Manaus, com 2,5 milhões de habitantes, num vazio demográfico em tese do que a gente tem como a floresta amazônica. Então foi uma visão acertada que, como você muito bem colocou, ele traz uma preocupação com a logística. E nenhuma dessas três estradas, as três estradas estão abertas. Sim. E no meu entendimento, é uma falsa afirmação dizer que elas estimulam a devastação. Tanto que, se você quer devastar, se você quer fazer algo ilícito, não é uma estrada asfaltada, não é uma picada no meio do mato para poder passar mal um caminhão que vai impedir ou facilitar. Na verdade, o meu entendimento é o seguinte, se eu não tenho infraestrutura, se eu não tenho uma BR-174, uma BR-319, uma Transamazônica asfaltada, organizada, com postos de fiscalização estabelecidos, é uma falha do poder público, é uma falha do Estado. Para mim, chega a ser até uma maldade dizer, não tenho que pavimentar, porque a estrada já existe, uma 319, porque ela vai estimular a devastação. Já está aberta. Para poder roubar a madeira, para roubar o minério que está lá, aquela estrada ela é perfeitamente suficiente para fazer isso. Agora, já pensou se a gente asfalta? Fiscaliza, né? Eu tenho uma sugestão, traz um batalhão do Exército, seja do Amazonas ou de Rondônia, põe no meio. Eu te garanto que já vai dar uma restrição no trânsito ali de madeira ilegal. A verdade é que tem como controlar. Tem. Né, esse é muita conversa. Hoje você tem como criar batalhões, você tem como criar pilotões específicos para aquela região. Isso não há muita Existe o que a gente chama de estrada-parque. Você consegue fazer com que passagens subterrâneas e até passagens aéreas sejam utilizadas pelos animais silvestres. Você tem como limitar a quantidade de peso na estrada. Você tem como monitorar a estrada com câmeras de segurança e pontos de comunicação. A cada 1 quilômetro, a cada 2 quilômetros, você colocar ali um ponto. Isso daí não é utopia. Isso daí tem nas estradas de São Paulo, isso tem nas estradas do Nordeste do Brasil. Os Estados Unidos, as estradas quase todas são dessa forma, que corta ali o deserto, que vai ali para a parte mais ao norte do país, inóspita também, mas com estradas muito boas. Então, para mim, é uma maldade que se faz com quem protege a floresta, que é o povo da Amazônia. Nós ficamos isolados, nós vivemos isolados e por um argumento totalmente vazio. Como é que é o pensamento da Eletro? Eu sei que esse é o pensamento do Jorge, mas como é que é o pensamento da Eletro em relação a essa questão da BR-319? As empresas, os conselhos, as outras empresas. Porque acredito que para eles fosse muito bom também isso, né? Há uma preocupação muito grande, porque
E nós vivemos, volto a falar da seca que a gente está vivenciando, é uma experiência única e que a gente tem que aprender com ela. O investidor, ele começa a fazer cálculo e ele diz, quer dizer que em 2023 eu parei minha operação, porque não está chegando insumo, nem estou conseguindo sair com o produto acabado, eu estou tendo que talvez negociar férias coletivas, porque eu estou com um estoque muito grande, né? Eu não quero demitir, eu não posso demitir, porque eu sei que o rio vai subir de novo e eu tenho que estar com o meu trabalhador ali para rodar. Só que já me disseram que no ano que vem eu vou ter uma seca igual. E aí, o que o poder público está fazendo para evitar isso daí? Já começaram as dragagens? A BR-319 vai ser uma válvula de escape para mim? A BR-319, olha, um navio traz em média 2.000 containers. Cada viagem que ele faz. Eu precisaria de 2.000 carretas ou 1.000 carretas para poder trazer a quantidade que um navio traz e com um custo incomparável. O fluvial é muito mais vantajoso. Só que nesse momento eu preciso ter uma válvula de escape. Vamos para uma outra, vamos dar 2 passos atrás. Na crise do oxigênio, na crise da Covid, que faltou oxigênio aqui. Inclusive, dia 30, 30 agora de outubro, a Assembleia vai estar homenageando, concedendo o título de cidadã amazonense para uma empresária de Minas Gerais, que quando nós a procuramos, a gente fez um trabalho de divulgação no Brasil, dizendo quem puder ajudar o Amazonas, ajude, a gente está precisando de oxigênio. Ela tem uma empresa de aço no Maranhão e ela produz o oxigênio industrial para poder a sua fábrica funcionar. Ela transformou o oxigênio industrial em medicinal e doou para o Amazonas. Ela falou, Jorge, eu vou doar 300.000 metros cúbicos. Eu falei, pô, que bom. Isso, naquela época, os artistas estavam doando 20 cilindros, 40 cilindros, 100 cilindros. E eu perguntei, isso em cilindros é quanto? Ela falou, Jorge, dá mais ou menos 20.000 cilindros. Caraca. E esta empresária fez com que, sozinha, ela atendesse a demanda de 3 ou 4 dias de necessidade de Manaus, sozinha. Pouca gente sabe. Foi um trabalho... Falado, né? Na época no Maranhão foi uma repercussão muito grande, em Minas foi uma repercussão muito grande, e eu comentando com o deputado Abdala, ele pegou e falou, isso é um marco, a gente precisa registrar e valorizar essa senhora, a empresária Silvia Nascimento, da Aço Verde do Brasil. E ela vai receber dia 30. Sabe como é que foi feita essa logística? Demorou muito, porque da Aço Verde do Maranhão até Belém era 18 horas, mais ou menos. Só que 4 ou 5 dias para chegar de balsa aqui. A White Martins trouxe naqueles caminhões dela o oxigênio líquido, né? Então, se a gente tivesse a 319, isso iria encurtar em 12 horas. A gente para 12 horas, né? Asfaltado. Então, a gente tem que rever, o empresário, ele pensa nisso. De novo, talvez seja melhor não ficar mais no Amazonas. Talvez seja melhor eu ir, porque se todo ano eu tiver essa dor de cabeça, eu começo a faltar insumo, eu começo a não entregar meus produtos, eu tenho um problema com ociosidade da minha fábrica e não honrar os compromissos com os meus clientes. Você falou agora que com essa seca a gente precisa aprender com ela. Por quê? Porque sempre se falou em investir em infraestrutura logística na região amazônica, sempre se falou em 319 asfaltada, sempre falou em balizamento dos rios, sempre se falou em termos, de fato, uma infraestrutura adequada para a região e nunca se fez nada. Aí o que aconteceu? Veio uma seca que fez com que a única BR que a gente tem aberta, que é a 319, que daria acesso a Porto Velho para a gente escoar, ela está implodida, ela está impossível de trafegar, e os nossos rios, que são nossas estradas, também secaram e nós ficamos isolados. Então, a gente precisa de fato... A gente precisa parar, Álvaro. O amazonense, o amazônida, ele tem que parar e dizer o seguinte, o que eu quero com a região? O governo federal e os governos estaduais têm que se unir e dizer o que nós vamos fazer com essa região. Não dá mais para ficar só na retórica, só no discurso. Nós estamos passando por um momento muito importante no mundo de mudanças climáticas, que talvez os nossos rios não sejam os mesmos, que talvez o clima não seja o mesmo e está impactando demais nessa questão do isolamento. O que a gente quer com o povo daqui, com os negócios daqui e com o desenvolvimento sustentável dessa região? Se a gente não fizer um pacto, imprensa, entidades de classe, setor produtivo, indústria, comércio, poder público,
sociedade civil organizada, se a gente não fizer um pacto, onde a gente vai estabelecer uma meta de política de Estado, onde o governador saia, o prefeito saia, o deputado saia, o senador saia, a gente continue, que o empresário saia, que venha um empresário novo, que o presidente da entidade de classe seja mudado, mas a política seja estabelecida e aquele novo que está entrando, ele tem a missão de continuar o que está sucedendo, que ele está sucedendo, iniciou. Se nós não fizermos isso, a gente vai ter um esvaziamento, não por falta de política pública, de incentivo fiscal. Nem de lei, né? Nem de lei. A gente vai ter um esvaziamento dos negócios da Amazônia por falta de condição de estar aqui. Mais do que o incentivo fiscal. Uma evolução de produtos já é um risco. A precariedade ainda maior da infraestrutura, ela é um fato. Então é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente falou já de logística, mas eu queria falar um pouco mais sobre essa relação do desenvolvimento do país, né, Jorge? Eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga vamos dizer assim, a possibilidade, né, da gente ter uma indústria cada vez mais forte aqui, né? E a gente passa, né, necessariamente por essa questão de infraestrutura. Como é que você vê, você conversa com os outros setores, você participa dessas relações nos outros estados? A gente está muito distante? No que diz respeito até uma indústria, um setor industrial e produtivo cada vez mais forte, mais organizado. Nós, Amazonas? É isso. Nós não temos problema da porta da fábrica para dentro. Nós temos problema da porta da fábrica para fora. Da porta da fábrica para dentro, nós temos processos fabris modernos, com produtos inovadores, tecnologia de alta capacidade e benchmark. A gente produz muito processo, a gente desenvolve processos de fabricação aqui que são copiados pelo Japão, são copiados eu ouvi dizer outro dia, inclusive, que a produção aqui ela é melhor do que em outros... O pessoal produz mais e tal. Nós temos uma produtividade maior em alguns produtos, muito maior do que, por exemplo, é feito no Japão, do que é feito na China, do que é feito na Europa. O amazonense, pela sua habilidade, ele tem muito mais produtividade por produto. Por exemplo, um celular, a gente fabrica um celular aqui a cada 4 segundos. Sai um celular. A gente tem aqui uma produção de ar-condicionado a cada 18 segundos. É feito um ar-condicionado. É louco isso. Isso é louco. Isso nos outros países é 1 minuto, 40 segundos. Aqui no Amazonas a gente tem esse benchmark. Agora, vou refazer minha pergunta, eu acho que para ficar mais claro. Se acabassem todos os incentivos fiscais, se o Brasil dissesse assim, olha, a partir de hoje não se tem mais diferença de tributação, é impedido dos estados terem, quer dizer, qualquer tipo de incentivo que não seja aquilo que todo mundo tem, quem sairia na frente hoje no Brasil? Hoje, o único estado hoje que teria condição de recepcionar o que o investidor quer, com certeza seria São Paulo. Por quê? São Paulo está focando em algumas gestões já. Primeiro que ele já tem um centro consumidor maior ali. Que é o primeiro ponto. Primeiro ponto, ou seja, tem gente para comprar. Gente para comprar. Tem 40 milhões de habitantes. Então, é muita gente. É um mercado consumidor quente. E tem do lado Minas Gerais, e tem do lado Rio de Janeiro, e é o principal acesso para o sul do país, que com também outros milhões de habitantes. Então, São Paulo acaba sendo ali o principal, no que diz respeito ao mercado consumidor. E São Paulo tem feito um investimento muito forte em infraestrutura. As estradas de São Paulo, quem tem condição quem já teve a oportunidade de conhecer, são estradas fantásticas. É irretocável. Eles estão investindo agora em ferrovias. Então o estado todo vai ser cortado por ferrovias, né? Isso faz com que a energia, eles não têm problema de energia, porque são ligados, agora como o Amazonas também ao Linhão, né, o principal, então tem energia abundante. Então São Paulo hoje tem seguido de Minas Gerais. Minas Gerais está indo no mesmo caminho, mas ainda tendo a necessidade de fazer grandes investimentos em infraestrutura de transporte. Mas tem um mercado consumidor muito grande e também está ali no centro. Então São Paulo hoje teria. O Amazonas ele precisaria avançar muito nisso daí. Não, é exatamente nesse ponto que eu queria chegar, porque é o seguinte, você vê as pessoas reclamando,
você vê as pessoas desejando uma indústria forte, você vê toda uma pressão social, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro, mas a verdade é que a gente não faz o nosso dever de casa. Isso. A gente, o que acontece, Álvaro? As indústrias estão no Amazonas graças aos incentivos fiscais. Incentivo, quer dizer. E é ponto. É isso. Ponto. E te digo mais, muito mais por conta dos incentivos fiscais estaduais. Existem produtos que não têm incentivo fiscal federal, mas o conjunto da obra mais o incentivo fiscal estadual faz com que o produto seja fabricado aqui. Se o governo do estado mudar o incentivo fiscal estadual, há uma possibilidade muito grande de ter uma evasão, porque só o incentivo fiscal federal não sustenta as empresas aqui. E essa sensibilidade, o atual governo, ele tem. Tanto que ele fez a reformulação da sua reforma, ele fez a sua reforma tributária mantendo as mesmas condições, mesmo tendo gente dentro do governo dizendo, não, tem que mudar. Se muda, se iguala à condição de outros estados, não tem por que ficar aqui. Então, a gente precisa fazer o plus. E como é que faz esse plus? Hoje, 75% da economia do estado ela é baseada no polo industrial de Manaus. Sim. E esse dinheiro ele serve de arrecadação para o estado do Amazonas e para todos os municípios do estado por conta dos repasses que são dados. O Amazonas está entre os 7 estados que mais a União arrecada imposto do que repassa. A gente contribui muito mais para a arrecadação federal do que o governo federal manda de dinheiro para a gente. Isso quer dizer o que no Pacto Federativo? Que talvez uma ponte que esteja sendo construída no interior de Alagoas, com recurso federal, foi recurso daqui do Amazonas. Que a merenda escolar de alguma entidade federal, ela tem recurso do Amazonas, que foi investido lá no Pantanal, por exemplo. Então, nós somos superavitários em decorrência do polo industrial de Manaus. Sem as indústrias daqui, sem o incentivo fiscal, sem a Zona Franca e sem as indústrias, o Amazonas muda de posição. Ele passa a ser um dos que recebe mais do que tem de arrecadação, do que arrecada de imposto. Esse é um ponto que diz, isso é perigoso, ao mesmo tempo é algo de orgulho, mas é muito perigoso. E vem na tua pergunta, o que aconteceria se a gente tivesse isso daí? Nós não teríamos as indústrias. Eu não diria nem que isso é utópico, tá? Porque agora a gente está às vias de aprovar uma reforma tributária, todo mundo sabe que o texto base dela era um texto devastador para a gente, teve um trabalho ali de tentar colocar um dispositivo, só que a gente sabe que as leis complementares precisam vir na mesma pegada, porque senão elas não vão conseguir aplicar, né? E a gente tem que... Eu faço sempre esse registro, sabe, Álvaro, porque é justo. Nós temos uma das bancadas federais mais respeitadas do Congresso. A nossa bancada, muita coisa não chega aqui, e eu vou muito a Brasília, mas os nossos 8 deputados e os 3 senadores são extremamente respeitados. Nós temos, na figura do governo do estado, também uma imagem de um governo forte em Brasília. Isso tudo fez com que a gente tivesse essa mudança de entendimento e até a construção de regras que atendessem à manutenção das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus, neste momento de reforma tributária. Só que, como você muito bem falou, nós vamos para o segundo momento, que é a lei complementar. E lei complementar precisa de maioria no Congresso. E aí eu tenho medo de que os nossos 8 guerreiros e os nossos 3 guerreiros senadores, 8 deputados e os 3, não tenham a força, não seria nem força, número, mas que não tenha número. Nós só somos 11. Nós só somos 11 no meio de 500 deputados e 81 senadores. É pouco, por mais que eles sejam respeitados e tenham força. Então, é algo preocupante, é algo que nos causa... Hoje, a gente está seguro, porque realmente a nossa bancada tem sido extremamente competente no que faz, mas nós temos a fase seguinte, que a gente vai precisar se articular ainda mais, que é o ponto preocupante das leis complementares. Bom, eu queria que você falasse um pouco também, Jorge, desse futuro, né? A gente está falando aí de um modelo de comércio mundial,
né, de uma globalização cada vez mais forte, de conceitos de governos mundiais. Isso tudo está permeando hoje o imaginário, mas tem um fundo de verdade no que está acontecendo, porque a gente vê os movimentos, né? A gente vê os movimentos, por exemplo, o próprio petróleo, né, que é um preço para o mundo inteiro, e assim sucessivamente. Eu queria que você falasse um pouco de a previsão futurística mesmo, assim, como é que você enxerga a indústria na Amazônia? Porque a gente precisa ser realista. A gente não tem a infraestrutura logística, né? A gente não tem a segurança energética necessária, né? Temos energia suficiente, claro, mas eu não sei se isso é o suficiente para trazer novos investimentos. Diversificar, né? Diversificar, né? E a gente talvez não tenha a força política numérica mesmo para brigar por questões de posição e de espaço dentro dessa indústria nacional. Quer dizer, são muitos desafios, sem querer ser aqui dramático, mas assim, no meu entendimento, são muitos desafios para o setor. A gente precisa encarar de frente e ir logo para cima para resolver. Essa é a minha lógica. E como é que a gente faz isso? Hoje nós temos dentro do Brasil uma situação muito propícia para a diversificação da economia da região amazônica. Por quê? A China fez um movimento no passado de atrair empresas para lá, só que a China ficou cara. Então agora tem muito centro indo para o Vietnã, muito centro produtor indo para a Indonésia, para a Índia e para o Brasil. É mesmo? Só para você ter uma ideia, só esse ano 3 chineses anunciaram investimentos aqui. Eles estão saindo de lá? Só que eles estão saindo com o capital chinês. Eles estão indo, por quê? No caso da pandemia, o mundo todo se assustou. Estou totalmente dependente de um país que ele fechou as portas e faltou. Sim. O único país que não teve problema de abastecimento de eletrodoméstico foi o Brasil. Porque todo mundo é dependente da China. Quando China, Coreia, Japão, quando lá fechou, todo mundo dentro de casa precisou comprar mais um ar-condicionado, mais uma televisão, mais um computador, mais um aspirador de pó. Aliás, né, a pandemia foi muito isso, né? As pessoas resolveram ajeitar suas casas. O ambiente do lar virou um ambiente de trabalho, de estudo e de lazer, além do convívio familiar. E aí o que acabou acontecendo? O eletrodoméstico foi muito requisitado, foi muito procurado. O Brasil não teve problema de atendimento porque a indústria nacional de eletrodoméstico, que é representada pela Eletro, nós somos muito fortes. Então a gente produz tudo no Brasil. Então eu fiquei, o brasileiro precisou comprar um aspirador de pó, tinha. Ele precisou comprar uma chapinha de cabelo, tinha. Ele precisou comprar um barbeador porque a barbearia estava fechada, tinha. Ele precisou comprar uma máquina de lavar louça que ele nunca tinha utilizado, mas agora, depois a empregada doméstica sem poder ir trabalhar. Ele tendo que almoçar e correr para voltar para o trabalho, porque as videoconferências, o próprio colégio do menino, da menina, dos filhos. Então eu precisei colocar ali uma lavadora de louça. Precisei comprar uma lavadora de roupa maior. Tudo isso foi atendido pela indústria nacional. Então, o que a gente tem nesse momento? O mundo desconcentrando a sua produção da China e o Brasil sendo um país que ele está apto a receber. Nessa briga interna, eu tenho São Paulo se movimentando muito para ser catalisar isso daí. Nós temos estados do Nordeste muito fortes, como Bahia, Pernambuco e Ceará, muito forte. Os 3 estados do Sul com muita força, fazendo missões para fora do país, chegando com a gente da indústria e diz: o que eu posso te ajudar a melhorar? Aí a gente pega e diz: poxa, eu tenho um cara que ele não tem... Meu maior problema é semicondutor, não tenho chip, eu não tenho memória. Quem é o fabricante mundial que te atende? É um cara lá na Singapura. Aí o governo do estado vai lá, monta uma missão, senta com esse cara, vem para cá para o meu estado, pô. Vem para cá para Santa Catarina, vem para cá para o Rio Grande do Sul, olha só o que eu tenho aqui de estrutura, teu principal cliente está do meu lado. E hoje você acha que o Amazonas, nessa corrida, está perdendo tempo? Ele está fazendo o que tem que fazer, mas ele precisa fazer ainda mais. O governador, só nesse ano foi pelo menos 3, com a sua equipe, né? 3 ou 4 locais onde ele buscou fazer. Eu mesmo em São Paulo estive com ele em 2 eventos, onde ele está dizendo: venham para o Amazonas, para empresários da Câmara da Espanha
e um outro de empresários mesmo. Então, o Amazonas está fazendo o seu trabalho. O que não pode ser mudado é essa situação que nós temos hoje de incentivo. Se tirar o incentivo fiscal, significa perda de vantagem comparativa. E se eu tiver as mesmas condições de produzir no Amazonas que eu tiver que produzir em Minas, em Santa Catarina ou na Bahia, com certeza o empresário vai olhar e vai optar em não ficar no Amazonas. Então, o incentivo fiscal, a vantagem comparativa que agora a Câmara ratificou e que o Senado, acho que no próprio relatório do senador Eduardo Braga, vai ratificar as vantagens comparativas, isso não pode ser perdido. E no caso do Estado, não se pode também perder esse incentivo fiscal estadual, sob o risco do investimento em ar-condicionado, investimento em TV, em lavadora, em outros produtos, ele ser perdido e esses negócios saírem do Amazonas. Bom, e aí a gente tem, obviamente, que encarar, né, Jorge, a questão da logística, né? A gente agora está às vias de um embate ideológico, político, econômico, sim, com relação à BR-319. Isso tem que acabar, né, Jorge? A gente tem que superar isso em algum momento. Tem que começar falando as verdades. A BR-319, Álvaro, ela é uma estrada que existe. Ela só não é uma estrada de inverno. Mas no verão, com a pista seca, aquela pissarra, você trafega nela de forma muito possível. No inverno, não. Basta uma chuva que ela vira um isso sabão. Do jeito que está hoje, né? Do jeito que está hoje. Ou seja, eu preciso impermeabilizar a estrada. Eu preciso pavimentá-la. Se eu tenho risco, se eu tenho medo de devastação e exploração ilegal do minério, eu faço com que ela se torne segura e eu tenho mecanismos de Estado para poder evitar esse tipo de coisa. Segundo, eu preciso balizar os rios. Eu preciso, de fato, ter uma infraestrutura. O amazonense ele se vangloria de dizer as nossas estradas são nossos rios. Mas é uma estrada sem sinalização, é uma estrada que eu não sei qual é o canal dela correto, é um rio em formação, vários rios em formação, então eu preciso organizar isso daí. E eu preciso também querer entender o que eu faço com essa região. Aqui são 20 milhões de brasileiros que moram na Amazônia, 30 milhões. Ele precisa dar alguma dignidade para ele. E outra, nós temos o mundo todo, Álvaro, ele pede indústria de ponta, investimento em P&D, profissional, trabalhador capacitado, preservação ambiental. Tudo isso eu tenho dentro da Floresta Amazônica, dentro da Zona Franca de Manaus. E a gente precisa fazer o quê? Com que essa riqueza gerada com polo industrial, ela seja a base da diversificação da economia. Eu gerei esse recurso aqui, vamos investir em turismo. Eu gerei esse recurso aqui, o governo recolhe isso daqui e vai investir em fruticultura, em piscicultura, em mineração. Também muita maldade achar que a mineração ainda é aquela antiga que você faz uma devastação tremenda. Você pode fazer compensações, você faz um investimento ali pontual para uma devastação mínima possível. Então, o que a gente precisa fazer é desmistificar. Primeiro dizer, é mentira que a BR-219 ela vai fomentar. Nós temos uma BR que liga Rio Branco a Porto Velho. Ela faz o seguinte... A BR-219 vem aqui e ela faz aqui, ó, Porto Velho, Rio Branco. Ela está toda pavimentada. Identifica lá se teve um incremento de devastação, né? Vamos pegar a BR Manaus Boa Vista. Vamos lá, faz um mapeamento. Qual foi o índice de crescimento de devastação? Por que só a BR-219, que liga Manaus e Porto Velho, ela é um problema para devastação? Então eu não consigo enxergar. E se nós temos ferramentas para inibir isso daí. Então a gente precisa entender o que a gente quer. E não só com a questão de infraestrutura logística. Nós temos também um problema muito grande com energia, que já foi até um pouco mais solucionado quando a gente se liga ao linhão. Mas nós temos um problema muito grande com a internet. O Álvaro, comunicação, né? Álvaro, você é da área de você é da área. A gente estava conversando agora há pouco sobre como funciona a rádio, a sua rádio, né, que alcança, ele passa dos encontros das águas e muito, né? E muito. A gente consegue ouvir em outras regiões do país a sua rádio. A gente tem hoje no produto, daqui a pouco ninguém vai ligar aquele ar-condicionado ali
no controle remoto apertando 16 graus, 18 graus, ventilação e aquecimento, ou resfriar. Vai ser comando de voz. Vai ser no celular aquele do meu carro, já tem. Só que vai se tornar algo normal. Só que eu só consigo fazer isso se eu tiver uma internet de qualidade. Eu não consigo ligar da rua de WhatsApp plenamente, eu não consigo às vezes completar uma ligação de 2 minutos que cai a minha rede. Então a gente precisa ter um investimento também muito sério nessa conectividade. Sem isso, nós teremos um problema de acesso a determinados produtos, porque o futuro é esse. Eu acabei de vir da China, eu fui agora em junho, as encomendas de pedidos de quarto de hotel, um lanche, uma bebida, uma toalha adicional, toda ela é feita por robôs. Tem um robozinho que vai lá, abre o elevador, entra, chega na sua porta, você abre a porta, tem um robô lá falando em chinês ou em inglês, pedindo para você levantar, que você abre lá o dispositivo, tem lá o seu pedido. Então, isso daí tudo por internet. Então, se a gente não tiver isso aqui, o Brasil naturalmente vai perder o espaço e o tempo. Muito bem, eu queria te agradecer pela entrevista, desejar sorte para a Eletros. Assim, eu acho que é importante a gente trazer para o nosso público, né, quem nos assiste, essa visão da Amazônia. Eu sempre sou favorável a gente levar para as pessoas a visão do que é viver na Amazônia. Sim. Eu sempre falo, a Amazônia não é a Amazônia da girafa, né? Não é a Amazônia da foto, né? É isso aí. Que as pessoas estão acostumadas a ver por aí. A gente vive uma Amazônia profunda, com problemas reais, com pessoas, com gente que vive aqui, que precisa da infraestrutura. E que a gente não pode negar para essas pessoas o mínimo de qualidade de vida. Dignidade, né? É esse povo que preserva. Eu queria aproveitar, primeiro agradecer muito a oportunidade. Obrigado. Aproveitar de fazer um convite, também a todos que estão nos acompanhando aí. A gente vai ter agora, dia 26 e 27 de outubro, na quinta e sexta-feira, a primeira conferência Eletros. Pouca gente sabe, mas depois da China, a Zona Franca de Manaus é o segundo maior polo produtor de ar-condicionado do mundo. O primeiro é a China e depois a Zona Franca de Manaus. Nós temos aqui 13 empresas que geram mais de 10 mil empregos, que produzem mais de 4 milhões, chegamos a quase 6 milhões de ar-condicionados. E o ar-condicionado não é um aparelho pura e simplesmente aqui na nossa região, a gente sabe que é conforto, é comodidade, é bem-estar. E a gente vai estar realizando uma conferência na sexta-feira. Eu quero te convidar, por favor, se você puder estar lá, a gente começa 8h30 da manhã, num café da manhã na Suframa, que a gente vai oferecer. Legal. Depois uma série de painéis, onde nós vamos falar sobre mudança climática, o futuro do produto, a política industrial, e a gente vai fazer uma série de visitas técnicas às indústrias de ar-condicionado também, para todo mundo conhecer, quem puder conhecer, ver como é que é. À noite a gente tem um jantar comemorativo e eu quero te convidar, e todo mundo que está nos acompanhando aí, para quinta-feira, 8h30 da manhã, na Suframa, no dia 26 de outubro, está conosco para a gente valorizar o segundo maior centro produtor de ar-condicionado do mundo. Isso é motivo de orgulho, Álvaro. Com certeza. O mundo todo quer isso daí. E nós temos em Manaus um grande centro produtor de um produto relevantíssimo, que é muito relevante, que é o ar-condicionado. Obrigado, meu amigo. Nada, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo.